um carinho, uma afetividade que foi onde você começou. Mas é só na nossa mente que às vezes fica aquele espaço. Com o e-commerce você vai poder vai expandir. Pensar que você pode ter um leque de produtos lá dentro e para milhões de pessoas acessarem e terem como comprar o seu produto. Fazer uma loja, porém virtual mesmo. Ou seja, tem aquela física ali, que é o point, que é o momento, o conceito, experiência. E no e-commerce você pode fazer o seu espaço virtual. Exatamente. Esse ponto aí você acertou na pinta. Esse é o objetivo do e-commerce. O outro são essas outras bebidas, que eu acho que dá para investir como uma forma até social, né? O que eu tenho imaginado que vai ser esse desenvolvimento dos licores. E, em paralelo, também outras bebidas, também destiladas, mas com alguns toques diferentes do habitual. De frutas, de flores, de chocolate, pelo que eu vi. É por aí, é mais ou menos por aí. Então, tentar inventar algumas coisas diferentes. Até em parcerias, né, com algum desses fornecedores, né? Você faz suco, né? Faz suco. Quem sabe, né? Hoje todo mundo tá me vendo aqui, ó, com uma bebida, outro tipo de bebida. Falou assim, olha, o que houve? Mas que bacana a sua história, a sua coragem, Marcos. Parabéns, a gente deseja que você tenha muito, muito sucesso. Eu acho que você já atingiu aí um pontapé inicial para que isso flua positivamente. E agora eu acho que é muito bacana. E o que se dá de conselho para quem está mais ou menos começando, está querendo mudar de profissão ou não está satisfeito, como você passou por isso, ou decidiu em família que algumas posições já não estavam no mesmo tempo, que tinha que tomar outros rumos. Como que você deixa esse recado assim aqui para quem está nos assistindo? Eu acho que cada um deve realmente se perguntar qual que é o seu caminho, né? O que ele está fazendo aqui. Ele tem, é o lance do propósito hoje, está muito divulgado, aí você pensa, poxa, qual que é o meu propósito? É isso mesmo? Eu posso fazer mais? Eu tenho que trilhar? E o que eu vou deixar de benéfico para a humanidade? Né? Não é deixar assim coisas maravilhosas, prédios bonitos, aquele negócio não. Mas eu como ser humano, o que eu vou deixar aí depois? Né? Eu já estou com 55 anos, né? A gente já fala que já está passando, depois de 50 a gente começa a ir para um outro caminho, né? Nada. Eu acho que nessa fase isso é outro paradigma. É um outro paradigma. É um outro paradigma. Porque nessa fase eu acho que a pessoa ela já viveu experiências duras, experiências boas, ela já teve várias vivências, e aí nesse ponto eu acho que a pessoa, o profissional, ele tem uma maturidade para poder pensar o que eu gosto mesmo, Exatamente. o que eu quero, e se isso tiver congruência de benefícios, de alguma rentabilidade, de algum meio de sobrevivência ali, eu acho que é o ideal. É o ideal. E aí, Alex, além disso, de buscar esse ideal, né, é que ela não acha que isso vai cair dos céus. Eu acho que eu escutei uma historinha. Eu li uma historinha ontem de um místico. Vou contar ela rapidinho, pode? Pode. É muito legal essa historinha. É de um místico árabe chamado Sadi, o nome dele. Então ele falava mais ou menos o seguinte: a fábula, né, chama a raposa machucada, perneta, né, assim, a raposa amputada. Então, um senhor viu uma raposa amputada, assim, uma perna, e ficou com muita dó dela. Então ele passou o dia observando e notou que uma onça vinha sempre com uma comida na boca e deixava ali para aquela raposa comer. Então a raposa comia. No outro dia ele viu acontecer a mesma coisa. Ele falou: nossa, como Deus é bom, né? Tudo que a pessoa precisa acontece com ela. Então eu vou fazer isso agora também. Estou precisando de tanta coisa. Eu vou sentar e esperar as coisas acontecerem, assim como Deus enviou a onça para a raposa. Entendi. Então ele ficou lá, sentado. Passou um tempo, começou a vir a fome, não aconteceu nada. Aí passou um senhor, assim, ele escutou uma voz, nem passou um senhor, escutou uma voz nele e falou mais ou menos para ele o seguinte: olha,
Ao invés de seguir o exemplo da raposa, faça o exemplo da onça. Entendeu? Então é mais ou menos isso. A gente não tem que ficar esperando as coisas, alguém trazer comida para a gente. A gente tem inteligência, a gente tem braço, a gente tem a nossa percepção, a nossa intuição, que a gente tem que começar a fazer e correr atrás daquele ideal que a gente tem. Daquele ideal de ser alguma coisa benéfica para a humanidade. Então acho que é mais ou menos isso. Se fosse para dar um conselho é um negócio complicado de se dar, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Tem esse lance, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas hoje está todo mundo na internet dando uma aconselhada, e acaba que às vezes uma pessoa, você conversa um tipo de assunto e de repente ela cai a ficha, ela às vezes tem pessoas formadas, né? Segundo grau, terceiro grau, graduação, pós-graduação, e de repente ela depois não se percebe aí, não acha o seu propósito, ela vai achar